A palavra glúten com certeza se tornou muito popular. Hoje, o conceito de dieta livre de glúten se difundiu pelo mundo todo. Muitos dizem que falar sobre o glúten é só mais um modismo, um sensacionalismo e que tudo isso é besteira. Besteira exatamente para quem? Talvez para a indústria alimentícia ou para a indústria farmacêutica. Isso talvez realmente seja uma grande besteira. E nesse vídeo hoje eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre o glúten e o que acontece com o seu corpo quando você o consome. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, te inscreve aqui e não esquece de ativar o sininho de notificação para que você receba todas as novidades do canal. Bom, então vamos lá. Matheus, o que é o glúten? O glúten é um tipo de proteína. O glúten é composto de glutenina e moléculas de gliadina, que formam como se fosse um elo elástico quando é misturado com água. Sabe aquele pãozinho ou aquele bolo que todo mundo gosta de comer bem fofinho? Então, o glúten ajuda muito a dar essa textura mais fofa. A palavra glúten é derivada do latim, que significa cola. Ao tempo em que o glúten faz milagres no nosso pão e no nosso bolo, deixando ele fofinho do jeito que a gente gosta, não posso dizer que ele faz o mesmo com o nosso corpo. Existem muitas pesquisas comprovando que o glúten pode causar uma série de complicações para a nossa saúde. Ok, Matheus, mas então esse vídeo é apenas para pessoas com doença celíaca? Doença celíaca é um transtorno autoimune ligado ao glúten, que afeta um número bem pequeno de pessoas. Então a resposta é não. Esse vídeo é para você que está buscando ter saúde física, mental, emocional e também espiritual. Esse vídeo é para você que quer viver de uma forma equilibrada, viver com saúde e com amor. Pelo menos 40% das pessoas não conseguem processar o glúten de uma forma adequada e os outros 60% podem estar correndo risco sem saber. Cada vez mais estudos científicos vêm comprovando a ligação entre a sensibilidade ao glúten e as disfunções neurológicas. É interessante que a maioria das pessoas que me procuram para uma consulta de iridologia e naturopatia são pessoas que já tentaram de tudo que você pode imaginar, que já foram em vários especialistas, já fizeram dezenas de exames e não encontraram a solução para o seu problema. Muito comum são as dores de cabeça, a ansiedade mental, a depressão, crianças com TDAH, convulsões e tantos outros problemas de saúde. E tenho visto com os meus próprios olhos que quando a pessoa para de consumir glúten, os resultados são fantásticos. O início de muitos problemas neurológicos e transtornos cerebrais é o processo inflamatório, mas há pouco tempo não se dava atenção para o que causa esses processos inflamatórios. Mas hoje os estudos são claros e vêm demonstrando que o glúten e, por consequência do consumo de glúten, uma dieta muito rica em carboidratos são um dos principais causadores de processos inflamatórios que podem atingir todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro. Acredito que quase todo mundo sabe o que é uma inflamação. Sabe quando um inseto pica você e aquela região rapidamente fica vermelha? Isso é uma reação natural do nosso corpo, sinal que ele está se defendendo de alguma coisa, que ele acha que pode ser prejudicial. Por exemplo, para neutralizar as toxinas daquele inseto. Isso é uma inflamação boa, o nosso corpo está nos protegendo de algo ruim. O problema é quando as inflamações ficam fora de controle e milhares de pessoas estão sofrendo desse descontrole de processos inflamatórios. Quando o corpo é exposto de forma constante a agentes irritantes, a reação inflamatória continua sem parar. E é possível detectar essas inflamações generalizadas através de exames sanguíneos. Quando o processo inflamatório fica louco, quando ele sai do controle, são produzidas algumas substâncias químicas que são tóxicas para as nossas células. E isso diminui as funções celulares. E isso leva a uma destruição das células. A sociedade atual em que vivemos está sofrendo cada vez mais com esses processos inflamatórios descontrolados. Muitas pesquisas estão demonstrando
que essa pode ser a causa fundamental de muitas mortes, associada a doenças coronarianas, ao câncer, ao diabetes, ao Alzheimer e muitas outras doenças crônicas. O glúten ainda está associado a um aumento do que chamamos de permeabilidade intestinal. As células dos nossos intestinos, elas são juntinhas umas nas outras. E isso mantém uma boa integridade intestinal. E quando consumimos algumas substâncias que geram uma inflamação nessas células, essas células elas se espaçam, abrindo como se fosse um buraco. Então algumas substâncias que não são desejáveis saiam dali de dentro dos nossos intestinos e caem diretamente na nossa corrente sanguínea. Então os alimentos que nós não digerimos, como o próprio glúten, alguns tipos de bactérias e resíduos metabólicos, então eles vão para a corrente sanguínea e aí o problema é grande. Essas substâncias estranhas agora desafiam o nosso sistema imunológico e isso aumenta a inflamação sistêmica. O consumo excessivo de glúten ainda pode predispor a pessoa a uma má absorção de muitos nutrientes, gerando graves deficiências nutricionais. Lembre-se que o glúten não está só na farinha de trigo, ele está em muitos outros alimentos. O glúten está na massa, nos pães, nas bolachas, nos bolos, nos pastéis, na farinha de trigo integral, nos molhos prontos, nos cereais, e a lista é muito grande. Então eu quero que você pesquise quais são os alimentos que contêm glúten e ficar sempre atento no que diz o rótulo. É importante saber que até alguns produtos de beleza contêm glúten. Ah, Matheus, mas eu não tenho nenhum problema com glúten. Eu não sinto nada. Eu como pão no café da manhã, eu como massa no almoço, eu como pão à noite também. Você já ouviu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A sociedade atual, por estar ingerindo essa grande quantidade de glúten, por mais que hoje não sinta nada, um dia isso pode trazer prejuízos. E quais são esses prejuízos? Isso depende muito. Cada pessoa tem um ponto mais fraco que o outro. Tem pessoas que o elo mais fraco pode ser o coração. Tem pessoas que têm como elo mais fraco o pulmão, ou o cérebro, ou o fígado, por exemplo. Então depende de qual que é o seu órgão mais frágil. Aí essa pessoa vai no médico e vai perguntar para ele: doutor, qual que é a causa desse problema que eu estou tendo? E talvez, como muitos falam, vão dizer que isso é genético. E a causa verdadeira foi que a pessoa sobrecarregou o corpo dela a vida toda. O nosso corpo é um templo sagrado, um veículo que estamos usando neste momento, neste planeta. Então, tenha amor e respeito pelo seu corpo. Nunca esqueça, é preciso cuidar do nosso corpo físico, mas também do corpo mental, emocional e espiritual. Um forte abraço.